Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark e o Igor está do meu lado. Muito bom hoje, Monark. Gostou? Muito bom, muito bom. Obrigado. Muito bom. Salve, família. Boa. Bom, a gente hoje vai conversar com um arqueólogo pica, mas também é teólogo e pastor. E pastor, né? Cara, eu tô muito curioso pra entender. E pastor ao mesmo tempo. Então, é o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. Vencedor de joguinho no Flow. Você tem que contar as pessoas. Ah, é verdade. O pior que é verdade. Resetaram o recorde do pinball ali embaixo, o cara foi lá e pegou o recorde. Parabéns, cara. Exatamente. O Igor agora não vai dormir. Pô, pior que é difícil, eu te falei. A gente ficou tentando um tempão. Não, na verdade eu não peguei o primeiro lugar por uma questão de humildade. Tá. Mas foi só pra... Só pra deixar o primeiro ali. Ele ali do lado, tranquilo ali... Porque assim, a gente pra enfrentar vocês aqui, a gente fica nervoso. Aí, como eu não bebo, não fumo, melhor maneira é jogar pinball ali. Aí tava lá, de graça, não tinha que pagar nada. Sem ficha, é a melhor coisa, né? Sem ficha, a melhor coisa. Aí ele chegou do lado jogando Street Fighter lá, e dando as dicas, né? Faz isso, faz aquilo, aí foi bom. Tu fez bem, pô. A parte ruim do ser sem ficha é que perde uma mecânica do pinball lá, que é ganhar uma ficha. Uhum. Então, por exemplo, às vezes você ganha uma ficha, mas isso não tem efeito nenhum, porque já que é de graça, aí perde um pouco do gostinho de esculachar os outros. Mas não perde não, na real. Ganhar é sempre bom. Cara, obrigado por ter aceito vir aí conversar com a gente. Poxa, o prazer foi meu. Tô empolgado com a nossa conversa, mas antes eu preciso falar dos nossos patrocinadores, que é o iFood, cara. Sabia? O iFood patrocina esse programa. Salve, iFood. Valeu, iFood. Bom, se você quiser comprar no iFood e você nunca pediu nada no iFood, você nunca instalou o app, eu não conheço você, eu não sei se você existe. Existe, cara, de novo. O Acriano é um cara desse. Tá bom, mas o Acriano é estranho, deve ser só uns caras estranhos que não... Não, só cara... Quer dizer, sim, eu sou uns caras estranhos que não baixaram iFood ainda, cara. Ou que não tem na cidade. Aí tem uma desculpa. Mas se tem na sua cidade e você não baixou... Vai que chegou na sua cidade hoje e você tá ouvindo o Flow e tu vai lá conferir e chegou hoje. Bom, aí você tem uma boa oportunidade, que é pedir o seu primeiro pedido por 99 centavos apenas. Tem uma lista ali, se você nunca pediu nada, você vai lá, vai ter uma lista de vários itens por 99 centavos, você escolhe o que melhor te apetecer e... Caralho! E manda ver, né? Come pra caramba. Por 99 centavos. O Monark é um cara culto, né, moleque? Tá várias vendo? Palavras esquisitas. Conheço apetecer. Uhum. Não, tu não tá ligado. Daqui a pouco tu vai sentir a Quando eu não força. conheço a palavra, eu invento. Eu vou confessar, eu vim ao caminho aqui ouvindo vocês entrevistando meu ex-professor Pondé, que eu fui aluno do que Pondé. da hora, Ele nem massa. sabe que eu existo, mas eu fui aluno dele. Da hora. Lá na Assunção. Agora sabe. Agora sabe. E eu lembro que você falou que o primeiro filósofo que decifrou monarquês Foi, cara. foi monarquiano. Sim, o Pondé é muito legal. Ele consegue conversar sobre qualquer coisa interessante. Tô também. lendo o livro dele, inclusive. Ah, é? Qual deles? Cara, eu não sei. Deve estar lendo pra caralho. Tá lendo muito. Eu não lembro Aí o esse título. Não, eu sei sobre o que é o livro, Sobre mas eu o não que sei é o o livro. título. Sobre o que é o livro? Ele tá falando como funciona a filosofia na cabeça dele. Ah, entendi. Tá legal, ligado? vai lá. Mas é que o título- o guia do politicamente incorreto. Tem um de filósofo, tem o guia politicamente correto e tem um de filosofia dele, eu sei qual que você tá falando. depois eu lembro o nome. Pois é, eu tô lendo no Kindle, então Jean não já tem... podia ter trazido o nome, né, Janzão? Cadê o nome do livro? Cara, Tem que eu pesquisar tava aí. rindo aqui do Igor falando. Você tem que virar o Jamie, cara. O que a gente tava falando antes? A gente tava falando Do iFood, porra. Vai lá pedir, pô. 99 centavos tá de graça, praticamente. O que tu quer comer, Rodrigão? Poxa, Qualquer coisa que tenha no iFood. é lógico. Que é tipo Hambúrguer? qualquer coisa. Tipo Hambúrguer. qualquer coisa. Hambúrguer? Hambúrguer, De- tá. Tem algum lugar específico que tu gosta? Não, eu sou do interior, né? Então pega da melhor hamburgueria que tiver aí. Caramba. Não sei qual que é, mas pede aí, da melhor que tiver. Boa Beleza, sorte. qualquer hambúrguer bom que não tenha bacon. Beleza, sem o cara bacon. não come bacon. Não, Aí, meu Sérgio. amigo. É da religião É dele. religião, eu sou judeu, não come carne de porco, não come o bacon. Tá perdendo, cara. Tá falando Bacon é sério muito bom. mesmo? Uhum, eu não como carne de porco. Tem muita coisa que a gente segue, mas não é só por religião, pelo prazer da religião. Tem uma coisa que a gente chama de reforma de saúde. O ideal é você cuidar do seu corpo para que você tenha a mente sana. Mens sana, corpore sano.
que em monarquia significa mente. Isso é em português, na verdade. Mas então o que acontece? Na verdade, aquilo é latim. É latim. Não, o que ele ia explicar agora. Ele ia traduzir para português. Exatamente, né? Por isso que é bom ter duas línguas. E antes, deixa eu só explicar para vocês como é que é importante, monarca, ter duas línguas. Diz que um cachorro, uma vez, um gato estava correndo atrás de um rato. E o gato corria, o rato corria, o gato corria, o rato corria. Daqui a pouquinho, o rato entrou dentro do buraquinho e só escutou o gato lá fora, né? Miau, miau, miau. Daqui a pouquinho, silêncio. Uau, 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 uau. Latido. O rato colocou a orelha na parede. Tem um cachorrão aí fora. Tô livre, né? Beleza. Saiu o faceiro. O gato aparece, pega ali pela pata e vem levando até a boca. Ele, espera, gato! Cadê o cachorro? Acabei de escutar um cachorro latindo agora. Meu amigo, nesse universo competitivo, quem não fala duas línguas tá ferrado. Então aprenda, viu? Tá certo, importante. O cara é muito desaforado. Vem no flow e ainda conta piada ainda. Você pode sem contar graça piada, cara. que... Fica à vontade. Não, se você quiser um show de piada sem graça daquela nerd, eu tenho várias aqui, viu? Pode mandar à vontade. Minha esposa tá ficando vermelha de vergonha ali. A gente já conversou com o Marcos Castro, então a gente tá vacinado. Como diz o provérbio, mico aqui se faz, é que se paga. Mas da piada, por que eu até contei piada? Porque piada também é uma forma de saúde. Sim. Aliás, eu até falo, se o cara não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Eu já começo por aí. Você tá entendendo? Se o cara não tem bom humor, o cara que ri demais é doido, mas o cara que não ri nunca... Também é doido. Porque o Deus que eu acredito é um Deus de bom senso de humor. Porque ele criou a gente é uma piada. E se você olhar na Bíblia, Jesus era um camarada bem-humorado. Então o humor também faz parte da saúde. Então como é que a gente entende? Uma saúde legal não vai apenas manter a sua mente lúcida, mas como a gente acredita também no transcendente, lá de cima, em Deus, isso me permite ter uma melhor comunicação com Ele, para poder entender as coisas dele e honrar o melhor presente que ele me deu, que foi o meu corpo. Então, quer dizer, se eu te dou, sei lá, eu lembro que quando eu era criança, meu tio me deu um cachorro. E a melhor maneira que eu tinha de honrar o presente do meu tio era cuidando bem do cachorro. Então, Deus me deu o meu corpo. Então, eu cuido. Então, o que tem a carne de porco a ver com isso? Na verdade, o ideal seria até não comer carne nenhuma, o vegetarianismo. Mas, como Deus não é radical, pelo menos algumas carnes na Bíblia, ele sugeriu que o povo não comesse. Se você for olhar, por exemplo, os judeus têm muita comida kasher, ou kashrut, como diz no plural. Não come carne de porco, não come carne com sangue, tem uma série de restrições. Então a gente tem também, não tanto como judeu, mas eu não como alguns tipos de alimentos e procuro cuidar do meu corpo com os alimentos naturais, né? Que é a luz solar, exercício físico, que aliás eu não estou fazendo tanto, mas deveria. Luz solar, exercício físico, beber água. Se você não bebe 2 litros de água por dia, você já está doente. Então eu tenho muitos amigos médicos, mas eu não quero pagar o salário deles. Tá certo, tá Entendi. certo. Não, e esse negócio que você falou de ter 2 línguas é realmente importante. E dizem também alguns estudos que a pessoa, quando ela tem 2 línguas, ela aprende 2 línguas, o cérebro dela muda. E ela... Pensei que fosse meter uma piada. Eu também. Eu já tava esperando aqui, cara. Não, eu não me atrevo porque eu sou ruim também. Mas, tipo, o cérebro ele vai se moldando para ele comportar essas 2 línguas. Isso te torna uma pessoa mais inteligente, tá ligado? Dizem que pessoas que aprendem 2 línguas ficam mais inteligentes no final da conta. Não, o interessante é depois que você aprende que 2, é o burro do flow, pô. Fica mais fácil a terceira, a quarta. E mesmo que você não tenha um domínio pleno da língua, pelo menos do gênio dela, da base dela, dá pra você ver coisas que no outro idioma eles têm uma forma de expressar que a gente não tem no nosso. É verdade. Isso ajuda muito na filosofia. Pode crer. Mas, bom, antes da gente continuar o nosso papo, eu preciso falar que dá pra você patrocinar o Flow também, se você quiser, cara. É muito fácil, basta virar membro do Flow. Onde você vai? flowpodcast.com.br/membro. Virando membro, você ganha várias coisas. O membro... Aqui, ó. Olha lá, inclusive. Olha o que tem aqui, ó. Um Xbox. Temos um Xbox Series S que vai entrar nos concursos aí muito em breve, certo? Isso daqui foi os amigos lá da Rico Games que mandaram pra nós aí pra gente sortear pra vocês. Sortear não, concursar. Então já fica... E assim, a gente fez um esquema com eles lá que vai começar a rolar umas paradas maneiras. Maneira. Aí pra vocês. Então salve pros amigos da Rico Games que estão aí ajudando, na real, os membros. Porque nada vem pra nós. Tudo vá pra vocês, a não ser o dinheiro dos membros que vem pra gente. Bom... Não faz esse negocinho, que eu até lembrei de uma aqui. Ixi! Lá vem. Cara, eu vou te contar. Você sabe que eu falo que às vezes nas religiões também tem muito crente pantufa. Uhum. O que eu chamo de crente pantufa? Aquele que em casa dá conforto, na rua dá vergonha de usar. Você tá entendendo? Tá.
E, cara, esse negócio de ser pastor, ter com igreja, infelizmente, por causa de alguns maus exemplos que tem por aí, muita gente pensa que o cara... Olha, aproveitando que tem um pastor lá, ele vai também oferecer uma água consagrada em Jerusalém. Pra eu comprar. Pra comprar e tudo mais. Aí, quando eu tava vindo pra cá, eu tava vindo direitinho e tal, aí ligou pra mim, eu não vou fazer merchan pro camarada, pro sujeito eu não vou, não merece. Mas eu pensei que era o Serginho que tava me ligando, porque o Serginho mandou mensagem e eu tava pegando o meu cunhado no hotel. Aí um carinha assim, Rodrigo Silva, aqui eu sou o editor da revista tal, quando essa revista sair, o pessoal vai saber que eu vou dar um furo de reportagem dele. Vou avisar aqui. Rodrigo Silva, é verdade que você tem segunda renda, que o seu canal do YouTube é monetizado, não sei o quê? Então eu falei, meu amigo, primeiro, como é que você conseguiu meu telefone? Segundo, não, porque a gente fez uma investigação e tudo, e você tem empresa, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Eu falei, meu amigo, aí eu fiquei pé. Eu falei assim, escuta, eu estou em São Paulo, descendo agora para dar uma entrevista importante, um podcast e tudo, e você vem me ligar aqui para perguntar se eu tenho segunda renda. Cara, vai te catar, vai ter mais o que fazer, né? E você ainda se diz crente. E era um crente, porque normalmente os caras que ficam nessa são os ateus. Não, exatamente. Eu vou te falar, eu não sou ateu, mas o maior argumento pro ateísmo são alguns crentes. Pode crer. Você tá entendendo? Porque eu sei que a minha vida é a única Bíblia que muita gente tá lendo fora da minha religião. A única coisa, talvez, que você vai conhecer de um adventista do sétimo dia é o Rodrigo. É a primeira mensagem que eu tenho da minha fé, sou eu mesmo. Aí vem o cara, não, mas ele continua insistindo. Mas vem cá, mas você não respondeu a minha pergunta. Você tá, porque a gente checou aqui, eu falei, meu amigo, vai checar a Bíblia, você não é crente? Vai pesquisar a Bíblia, vai ler um bom filósofo, um bom livro, ou vai pregar o evangelho. Aí ele pegou, e gente, eu tô falando pra galera que eu sei que deve ter milhares de pessoas ligadas aqui, vão saber. Aí eu falei assim, então tá bom, e agora pela primeira vez, numa audiência, eu vou falar com vocês os meus ganhos. Boa, tá bom? boa. Falei com ele aqui, falei assim, olha, a TV Record me paga um salário maior do que o que eu ganho no NASP como professor. Você dá aula no NASP? Dou aula no NASP, Engenheiro Coelho, o Centro Universitário Adventista de São Paulo. São 3 campi. 4 com o EAD. Eu dou no campus de Engenheiro Coelho. O salário que eu ganho da Record... O cara mandou o plural de campus certinho, né? O cara é professor. Na moral. MC Rodriguinho. Mas aí eu sei que eu virei para ele e falei assim, olha, por que... Então liga lá para a contabilidade do NASP e vê com eles que eu tenho um salário da Record maior do que o que eu ganho do NASP. Sabe com quanto que eu fico? Não. Falei, chuta, você não é um bom jornalista? Não. Falei, 0. Eu dou 100% para a instituição. Para a igreja. Por quê? Porque a gente está querendo construir um museu de arqueologia lá. Tô falando lá, toda vez que eu faço uma viagem para Israel como guia, o pessoal fica doidinho lá, pode ganhar 2, 3 mil dólares por viagem. Uma viagem dá 12 às vezes 22 mil reais de lucro. Porque, né, mesmo dividindo com a equipe e tal. Com a equipe e tudo. Sabe quanto que eu fico? 0. Eu fiz um curso agora de mentoria em arqueologia bíblica, deu 380 mil reais lá para ajudar a construir o museu. Dá para eu pegar e juntar isso. Agora é lógico, uma grana, eu tenho direito autoral de livros, do YouTube, mas não tem nada errado em ganhar dinheiro, não tem nada errado em ganhar. Aí ele falou assim, tá, mas você não respondeu minha pergunta. Eu falei assim, meu amigo, eu não vou nem responder. Você tá entendendo? Mas eu sei que eles vão usar isso, então já tô dando aqui para vocês. 100%. Então, enquanto tem muita igreja que o camarada fica tirando dinheiro dos membros, a questão é num pastor que está doando. Eu podia pegar tudo isso para mim. Podia. Agora, por que... Não ia ter nada errado com isso. Não tinha. Porque agora... o dinheiro que tu tá ganhando é o dinheiro do seu trabalho, não é um dinheiro religioso. É que na igreja adventista, a gente tem um costume um pouco diferente das outras. Todo mundo que é pastor na igreja, ele tem um documento que ele assina de conflito de interesses. Não estou falando que isso aqui tem que ser para todo mundo, não. Tá. Eu estou falando como é lá. Entendi. Você entendeu? Igual o podcast. Eu fui no Vilela, ele tem os esquemas dele, vocês têm os aqui. Não é que ele está certo, vocês estão errados. É outro formato. Outro esquema, né? sim. Então, na igreja adventista, eles entendem assim. Você tem o seu salário de pastor que não é alto, e a igreja te dá a ajuda de custo. Por exemplo, se você é um pastor que mora em São Paulo, eles vão te dar um aluguel para você morar em São Paulo. E o salário é o mesmo de todos os pastores adventistas do Brasil. Entendi. O presidente da divisão sul-americana, que é a maior, é como se fosse o nosso bispo, ele tem o mesmo salário do pastor da igreja de Jegue de Dentro. Você está entendendo? O mesmo salário. Então você não vai ver um cara andando de helicóptero e o outro com um fusquinha ou pegando um ônibus. Ah, legal. O que diferencia são 3 coisas apenas. Letra A, quando você entra ganhando 70 pontos no teto e vai subindo. Letra B, os auxílios variam de local. Por exemplo, se o cara é pastor de uma igreja aqui em Moema, o aluguel que a igreja vai pagar para ele morar em Moema é muito mais caro do que o aluguel que ele
Paga em jegue do Ceará, sei lá. Você tá entendendo? Eu, como tô no NASP lá, que eu tô a 10 minutos da sala de aula, eu não tenho a mesma auxílio de quilometragem, de gasolina, de um camarada que tem que cuidar de membros a quase 40, 50 quilômetros de diâmetro. Só isso que muda. E veja bem, vocês viram, eu conversei no início que eu não gosto de título, não gosto dessas coisas. Mas pela titulação que eu tenho 2 doutorados, um pós-doutorado, eu já recebi proposta para ganhar 3 vezes mais dando aula. Mas eu estou feliz porque não me falta nada. Então, como eu tenho esse contrato com a igreja, não é a igreja que está me explorando. Você está entendendo? Quando a Record veio me pedir para auxiliar lá nos programas dela lá, das novelas e tudo, eu falei, poxa, agora vocês me autorizam? 100%, estou lá. Agora, livros, eu sou um acadêmico, eu tenho que produzir. Eu até trouxe uns livros aí para vocês. Legal. Agora, só que o cara vem me encher o saco, então eu já vou furar a notícia dele, dizendo para todo mundo aqui, se vocês virem um jornalzinho falando assim, Rodrigo Silva atendeu, Rodrigo Silva tem faturamento de YouTube, Rodrigo Silva tem livro? Tenho sim, não tem nada escondido, não estou pegando dinheiro de ninguém e nem estou quebrando o contrato com a igreja que é ter um segundo emprego. Ah, sim. Você tá empreendendo, isso é ótimo, cara. Eu prefiro você ganhando dinheiro através do seu trabalho, do seu talento, do que você. Porra, em sendo uns pastores clássicos, ou pelo menos aquele o pastor que é mal falado aí, né? Que é aquele cara que fica pedindo dinheiro do crente. Sabe onde é que vem a minha alegria? Agora eu vou falar com vocês o 14º salário. E desculpa, como eu sou crente, é igual assim, algum de vocês é carioca aí? Eu sou. Fala isqueiro. Ah, tá ligado. Agora fala chiqueiro. Agora fala chiqueiro. Então não adianta, você vai falar a mesma coisa. Então, como eu sou crente, eu tenho meu sotaque de crente. E no meu sotaque de crente, olha como é que Deus trabalha. Bicho, eu vou ser franco com vocês. Eu perguntei para Deus assim, Senhor, o Flow tá me chamando. Outros canais estão me chamando. Poxa, o senhor deve ter algum plano para isso, porque eu não vejo, não é nenhuma falsa modéstia, eu não vejo em mim aquele perfil do cara interessante para o pessoal convidar. Tô sendo sincero, não é? Porra, tu é um arqueólogo que é pastor, cara. Tá, mas interessante, assim, sim. Senão não tinha tantas views que estão dando, seus papos. Exatamente, mas eu falei, se o senhor quer, eu só peço ao senhor uma coisa, o senhor vai comigo para eu não fazer nada que vá trazer... Você entende, né? Manchar a imagem para o senhor e para aquilo que eu represento. Aí, cara, na hora aconteceu isso, eu falei assim, puxa, mas sacanagem, é pra me desestruturar na hora de conversar com os caras. Mas olha como é que interessante. Eu desci do carro, eu desci nervoso, eu sou humano, pô. Até Jesus, na cruz do Calvário, ele falou, Elah, lama sabachthani, Deus meu, porque me desamparaste. Né? Ele falou dois lobadinhos aqui no aramaico. Então, aí agora tu me diz o que significa xerecanta labachúrias. Aí você tem que entrevistar um pentecostal. Então vamos de novo, então. Qual que mandam aí, Serginho? Cara, eu não lembro. Tem um monte, pô. Tudo Mas bem. aí o que acontece? Quando eu desci, chateado com isso, eu tava tremendo. Até esqueci a máscara, que o meu cunhado pegou o carro para levar lá para trocar algumas coisas, e eu desci, eu tava muito chateado. Agora, poucos minutos agora. Eu entrei no hotel, aí o garçom que estava lá, eu pedi uma água. Eu falei assim, ô, senhor Rodrigo, e tudo. E eu nem percebi que ele estava me chamando pelo nome. Eu falei, meu amigo, eu queria uma água e tudo, mas desculpa aqui, eu não estou hospedado aqui, é o meu cunhado, eu nem estou com dinheiro aqui, que a carteira ficou dentro do carro. Não, senhor Rodrigo, fica aqui, ó. Eu falei assim, ô, meu amigo, obrigado, desculpa, eu estou tendo... O crente tem provação, mas olha, eu te assisto, você é um homem de Deus, não tem... Deus vai te usar onde você vai. Aí quando eu estou chegando aqui, o rapaz me tratou tão bem lá embaixo, a sua vizinha aqui... Tava no frio ali esperando para eu tirar foto com as duas crianças. O filho dela que maneira. Josué, vizinho de vocês aqui, chama Josué, e a menina, acho que é Maria Isabel, se eu não me engano. Os menininhos vieram, me deram um abraço. Ô Igor, eu vou falar para você uma coisa, cara. Hoje, aqui, do seu lado, eu tive uma parcela do meu 14º salário. Entendi, que é o pagamento... Em amor. Então vem uns caras querendo te fritar. Eu ia falar tesão, mas é errado. Você tá entendendo? Vem uns caras querendo te fritar, aí o paizinho lá do céu fala, calma, meu amigo, olha, esses caras estão querendo te fritar, mas isso é bom pro Josué. O menino deve ter uns 4 anos de idade, 3 anos. Então, assim, cara, eu sou muito feliz. É terapêutica a minha vida. E olha quem tá falando aqui, teve depressão até pouco tempo. É mesmo? Muito tempo de depressão, não? Foram... Depois quero saber mais sobre isso. Falo sim. Só antes, deixa eu só falar aqui, mostrar os concursos, manda aí na tela. Verdade. Hoje a gente tem um cooler exclusivão, né?
Cooler Flow exclusivão mesmo, que não tem como tu comprar isso. Não tem. Eles só fizeram pra gente doar pra vocês. E, pô, o que é isso? Isso aí, sendo membro, você ganha a oportunidade de participar dos nossos concursos. E aí, quando você ganhar, se você ganhar, a gente manda pra tua casa. Já era. Eu engasguei, desculpa. Eu vi. E a composteira? Fala da composteira. Tem uma composteira aí, se vocês quiserem. Cara, a gente tem uma composteira. Eu nem sei como é que eu vou mandar isso pros outros, cara. Eu também não sei, um monte de minhoca, né? É um monte de minhoca. São caixas com um monte de minhoca. Vai entender, né, cara? Que pira. Tá aí, né? Pensou que a gente só ia dar coisas... Tecnológica? Tem coisas inusitadas, mas né? é tecnológica. É uma minhoca californiana. É uma tecnologia divina, né? É. Minhoca gringa. Não, é de Belo Horizonte. Mas ele comprou lá de fora. Importou. Bom, então vai lá, vira membro e é isso. Bom, se quiser mandar uma mensagem... também tem um emblema de hoje, olha aí. Gostei. Ficou bonitão? Ficou. Só tem um problema. O quê? Isso aqui é paleontólogo. Que verdade, né? É verdade! Errou! É Indiana Jones, não é Jurassic Park. O filme é outro. Mas valeu, eu vou querer um negócio desse aqui, depois uma cópia que eu vou botar lá no meu manda lá. Instagram. Mas será que esse não era o braço de Jesus ali? Tá com... Não, Jesus ressuscitou. Entendi. É porque tá com fincado um prego ali. Verdade, eu acho que tentaram entrar nessa. Não, pode ser de um crucificado. Eu acho que é. É porque tá com umas garrinhas, né? Que ser humano que tem garra. Os dedos é assim, garrinha? Ali. Bom, você quase acertou. Eu vou salvá-lo. Vai. Vou salvá-lo. Em 1967, depois da Guerra de 6 Dias, Israel estava reconstruindo Jerusalém. E o pessoal estava passando o trator, isso é verdade aqui, não é piada não, em cima de um bairro que eles estavam construindo coisa habitacional chamado Givat Hamivtar. Significa colina das flores, alguma coisa assim em hebraico. E eles bateram num túmulo do 1º século. Eita. Quando eles abriram o túmulo, lá dentro tinha as caixas de pedra, que eram os caixões com os ossos, a gente chama de ossário, ou ossuário. E dentro de um desses estava um calcanhar com um prego atravessado. Um prego atravessado no calcanhar mesmo, tá? Não sei se vai ficar chato eu botar aqui. Eu sei que aqui, ó, é mais ou menos o prego colocado aqui, ó. Entendi. Foi o único exemplar encontrado até hoje de um crucificado. E o nome do sujeito estava escrito na tampa, Yohanan ben Hagakol. Foi o único exemplar de um crucificado encontrado até hoje. Por quê? Roma crucificou milhares de pessoas. É que a pessoa que era crucificada não tinha direito a um sepultamento digno. O corpo dele era jogado num lixão mesmo, numa piscina chamada Putenescum. Putenescum. Eita. Putenescum. Quando você fala isso, é putrefação. Putenescum, vem do latim. E ficava ali. Mas esse cara talvez teve aquela exceção à regra que a família conseguiu o corpo dele para sepultá-lo. Não era Jesus, o nome dele era Yohanan. E a gente consegue, por levantamento legístico, a ter uma ideia de como era a posição de um crucificado a partir da alçada de Yohanan ben Hagakol. Posição que ele foi crucificado, não? Que ele foi crucificado. Entendi. Que é muito diferente dos livros clássicos que a mesmo? gente tem aí. Como Bem que diferente. ele tinha sido crucificado? Aí eu não sei como é que é o esquema da câmera. Dá pra mostrar aí se tem algum nome que exemplifique? Coloca assim... Crucifixion. Escreve em inglês é melhor. Crucifixion. Eu vou soletrar o Hagakol para você. H-A separado G-A-K-O-L. Vou ver se vai aparecer alguma coisa aí. Se você colocar no imagens, vai aparecer pra gente. Se eu soubesse que tinha esse recurso aqui, eu podia trazer. Só dá uma filtrada pra ver se não tem nenhuma rola. Exatamente. Tá suave. Ó, o ossuário dele tá aqui, ó. Esse aqui em cima. Não sei se dá pra dar um clique maior nesse aqui. Ó, esse foi o ossuário. Ele tá escrito, ó. Yohanan ben Hagakol, em aramaico, em hebraico. Tá vendo? João rabiscado aqui, né? É riscado, exatamente, que ele escreveu no lado. Ali tá escrito. Yohanan é o primeiro nome aqui em cima. Ben é aquela primeira letrinha, o outro que parece um rabinho assim, Ben Hagakol. Agora sobe aí que eu acho que vai aparecer mais coisa aí. Deixa-me ver. Coloca assim, Position Crucifixion. Vai sair agora. Position. Não, deixa assim. Deixa junto, só adiciona. Position. Ainda não deu. Aqui, ó. Sobe mais um. Aqui, ó. Saiu aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá meio desfocado assim, mas dá pra ter uma noção, né? Ali debaixo da cruz
tinha um banco chamado sedícula, em latim, que era onde você descansava as pernas. E no início, o Dr. Haas, da Universidade Hebraica, Dr. Tsaferes, melhor, pensava que era desse jeito aqui de baixo. Aponta, por favor, Igor. Assim? É assim. Tá. Por isso que o prego pegava os dois calcanhares. Né? Depois supuseram que fosse aquela lá de cima. Aquela ali. Hoje está mais essa aqui, ó. A pessoa fica... É que tá desformatado, eles esticaram o desenho aí, mas galera, ao vivo se faz... É o que a gente tem aqui. É o que a gente tem aqui. Então você imagina aí. Jesus provavelmente foi colocado nessa posição. Assim, sentado. Entendi. Sentado. E para respirar, você tinha que levantar e fazer um esforço e arrebentava com o ciático. Entendi. Isso aqui. Só que isso aqui não matava a pessoa. A crucifixão, a pessoa ficava morto 3 dias, ficava vivo, assim, agonizando 3 dias, ele morria de desidratação e tudo mais. Entendi. E quando eles queriam apressar a morte da pessoa, eles quebravam as pernas, praticando algo que a gente chama de crurifragium. Quebrar as pernas, que a pessoa morria asfixiada. Ah, que idiotice minha. Tu tem aí? Eu tenho aqui. Aí, já pensou? Se eu quisesse fazer merchan, eu tinha apresentado meus livros aqui. Verdade. Tá bom? Pô, bonitão esse livro aí, Bonitão, cara. grandão. Ó, eu não sei se você quiser. Vamos fazer o seguinte: eu tinha trazido esses livros aqui pra dar pra galera e pra vocês. Se você quiser sortear um desses pro pessoal aqui, depois eu mando um outro. Manda, eu Pelo quero correio, sim, quero tá sim. bom? Nossa, esse daí é, porra, que livro bonito, cara. Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus que eu escrevi. Caralho. E aqui eu tenho a foto. Esses livros todos eu escrevi aqui porque eu perguntei pro Serginho, e quantos são? Ele falou, uma galera aqui. Eu falei, então eu vou levar todos os livros que eu escrevi e você escolhe aí pra quem... Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui esse desenho aqui, ó. Como é o nome desse livro? Esse aqui é a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Entendi. Mas como é que era o nome de Jesus na época dele? Yehoshua. Ou Yehoshua. Aqui, olha. Dá pra... Serginho, me ajuda aí. Se tu botar como na é que eu frente da tua coloco cara aqui? aí, dá pra ver. Aqui? Assim, não. Na sua cara. Assim, na frente da faz sua cara, assim. ó. Não. Só que virando É, pra aí ele. vira Aqui, pra ó. cá. Aqui, Põe, aquela mostra câmera vocês ali, ó. aqui, ó. Esse desenho aí é o desenho do calcanhar. Tá bom? Com o prego atravessado. Ó. Eu tirei essa foto lá e aí nesse QR Code eu coloco assim, eu quis que o livro ficasse mais didático possível. Aí eu pus QR Code que se você colocar ali, você assiste um vídeo que eu gravei no Museu de Israel Que da mostrando a hora. peça. Pô, isso é inteligente, legal. Você entendeu? Aham. E aí mais pra frente tem o desenho da crucifixão também. Caraca, maneiro. É a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Ó, Já já que livro eu, bonitão, olha aqui. Bonitão olha, mesmo, douradão. eu não sei se vocês fazem isso aqui, estou quebrando o protocolo. Não. Sorteia esse para quem. Eu não posso falar sorteio. Não, Né? Não, concursa. Vamos mudar. Vamos Concursa. Isso. Concursa pra alguém aí de um jeito, depois eu mando pra vocês Tá. o outro. Demorou. Esse aqui é o Escavando a Verdade. Onde é que tu vende isso? Tudo se acha pelo Amazon. É. Escavando a verdade. Tem digital também? Tem e-book. O Ceticismo da Fé, que esse é o que eu escrevi justamente pro cara que tem uma mente inquieta como a minha. Você entendeu? Esse aí, porque eu também sou filósofo. Isso aqui é sobre Eu fiz acreditar filosofia. ou não em Deus? Exatamente. Interessante. Caramba. E esse aqui é a Bíblia de Aleph e a Ômega. Como é que os livros da Bíblia foram escritos? Será que foi tudo uma coisa de Niceia mesmo? Por que a Bíblia chama Bíblia? É um ABC da Bíblia para quem quer conhecer a Bíblia como livro, né? Então tem a Bíblia de Aleph e a Ômega, Escavando a Verdade, o Ceticismo da Fé e a Enciclopédia Histórica, que eu mando um outro para vocês depois. Esse aí vocês... Tá, legal. como é que é? Um concurso. A gente vai fazer um concurso de sorte. Concurso. Não sei se eu pus em problema, gente. A gente nem podia. Porque Não, é um concurso não é de merchan, sorte. não. É porque vocês falaram. Pode fazer merchan, pô. Não tem problema. É seu Merchan? Claro, Você total pode. Se tiver, Então inclusive, tá alguém bom. Já te que vocês gostam de patrocina, bebida alcoólica e eu não, eu vou fazer um merchan aqui. Tá. Faz, mano. Cervejas Caracu. A cerveja que tem a sua cara. Caralho. Isso é pra vocês que bebem, viu? Bom, Deu rumo. não, é que eu ainda tenho que falar das mensagens, Ah, ó. verdade, tem Se mesmo. quiser mandar mensagem pra gente, são 400 flowcoins. As 15 mensagens. É. Nossa, como a gente devia ter feito isso antes, cara. Mas foi você que inventou o lance da progressão. Eu sei, mas não cumpria mais nenhum papel, além de ser só chato pra caralho. Então manda aí, 400 flowcoins, você manda uma pergunta de 20 segundos com áudio e vídeo pra gente, tá Pô, bom? manda um vídeo, na moral. Manda um vídeo aí, velho. E
também, se quiser mandar uma propaganda, são 15 mil flowcoins. E também dá pra mandar 20 segundos de áudio e vídeo numa propaganda ali. Então, e a propaganda ainda dá pra colocar um texto ainda. Olha lá. O vídeo e um texto. Que legal, né? Doido. Então vai lá, manda pra gente e, pô, não perca essa oportunidade de perguntar o que você quiser. Pô, a gente nem falou o código do... Verdade, qual que era o código? Qual que era o O código? código era fóssil benzido. Fóssil Fóssil benzido. benzido. Agora você foi longe, viu? Entrou no fóssil, né, novamente, né? Paleontologia. Bom, Paleontologia. é. O cara que mexe com fóssil, então, é o paleontólogo. O arqueólogo Eu faço é o Indiana seguinte, Jones. Exatamente. Indiana Jones e Jurassic Park. É a maneira mais fácil de entender. Tem algumas técnicas que são parecidas. Por exemplo, estratigrafia. A gente olha, só que eu não trabalho, por exemplo, com o período cenozoico, mesozoico, paleozoico. Eu trabalho mais com o período do bronze, idade do ferro, período persa, grego, romano, bizantino. E assim Quando vai. tinha civilização, né? Exatamente. Da invenção da escrita pra cá é mais a minha praia. Pode da crer. invenção da escrita pra trás, O que veio antes? Ser pastor ou ser arqueólogo? por que pareça, foi ser pastor. Foi um lance Não, até né? Na muito verdade, não é legal. muito- foi o que eu imaginei. É, porque olha que interessante. Quando eu fiz o meu primeiro doutorado, foi em teologia. E ao mesmo tempo que eu fazia o doutorado em teologia em grego do Novo Testamento, eu fazia faculdade de filosofia. Foi aí que eu tive a oportunidade de ser aluno do Pondé. Entendi. Lá no Centro Universitário Assunção, e a PUC também era ligada lá. Então eu fazia o doutorado à tarde e a faculdade de manhã, e 2 dias da semana eu voltava para Engenheiro Coelho para dar aula. Aí eu fiz... Aí quando você faz o programa de doutorado, na época da tese, você tem o major e o minor. Você tem uma área de concentração maior e uma menor. A minha maior era grego do Novo Testamento. A menor, eu escolhi arqueologia bíblica, mas por uma única razão. Eu falei, vai ser a minha única oportunidade de conhecer a Terra Santa. Aí eu fui pra lá. Cara, quando eu Legal. cheguei lá, que eu vi a arqueologia, eu me apaixonei tanto pelo negócio. Aí escavei em Shahar Golan. E fiquei muito empolgado com a coisa. Aí comecei a fazer outras escavações, fui escavando, aí fiz um curso pela Universidade Hebraica. Depois eu fiz um pós-doc em arqueologia pela Andrews University, lá dos Estados Unidos. Depois eu fiz o outro doutorado em arqueologia na USP. E foi muito bacana. A primeira vez que eu fui para Jerusalém, quando eu estava voltando, eu lembro que tem uma frase que os judeus falam muito, que vem desde a época do cativeiro babilônico, Lashana Rabaa ve Yerushalayim, ano que vem Jerusalém. O cara falou, você vai voltar aqui? Eu falei, nunca. Porque voltar lá... Então eu falei, isso foi em 1998. Ano que vem Jerusalém, Jerusalém. aquilo tudo? Lashana, ano, né? Lashana Rabaa, ano que vem, e Yerushalayim, Jerusalém. Né? Estaremos em Jerusalém. Porque os judeus, quando estavam presos no cativeiro, e Jerusalém destruída, a esperança deles é que no próximo ano a Páscoa fosse celebrada em Jerusalém. Entendi. Então criou-se um lema. Eu falei, nunca. Voltar a Jerusalém é como se Armstrong falar que ia voltar à Lua. É uma vez só. Mas olha, Deus me abençoou tanto que nesse lance de ir para escavar e ser guia, eu consigo ir, porque embora eu não receba salário por isso, eu tenho a minha passagem da minha esposa garantida. Sim, você pode ir lá aproveitar as Você está experiências entendendo? que Exatamente. você Eu vou sempre para queria. trabalhar. Porque o dia inteiro mostrando sítios arqueológicos e tudo, quando vai para escavar também, a universidade também ajuda nesse sentido e tal. Cara, eu já fui mais de 30 vezes. Da hora. Como que é uma escavação lá? Como é que funciona isso? Bom, É tipo, é igual um filme, tem umas barraquinhas, Tem, e isso uns mesmo. caras assim com as vassourinhas. não, aí você não... Eu não sei que filme você está assistindo, porque filme que eu conheço de arqueologia é múmia andando, é nazista atirando em você, helicóptero, né? Ah, então é assim. É assim, caralho? Cara, Bem mais legal, Bem, né? mas ou não, né? Corre o risco de vida. literalmente, a arqueologia é uma vida em ruínas. É o seguinte, você primeiro... você tem o sítio arqueológico, depende da grana também, porque Israel tem mais de 30 mil sítios arqueológicos mapeados. Caralho. Mas nem 10% está escavado, porque Israel é um país persona não grata onde ele está ali. Todo mundo é inimigo de Israel, com exceção da Jordânia e do Egito. Agora também tem relações diplomáticas com Bahrein, Arábia Saudita, alguma coisa assim, tudo. Mas Israel ali sofre muito, então ele tem que gastar muito dinheiro para a segurança nacional do país. Então os arqueólogos dão aula no período letivo e em julho que escavam. Poucos sítios arqueológicos funcionam fora do período do verão, estou falando verão, hemisfério norte. Então você tem as quadrículas, e como é que você descobre que ali é um sítio arqueológico, por exemplo? Tem várias maneiras. Acidentalmente, a Vênus de Milo, por exemplo, foi encontrada porque o cara estava arando a fazenda dele e encontrou a Vênus de Milo. Sério? Que o Brasil, Jogada? Jogada, porque o Brasil é um Que país loucura. de história muito nova, 1500 para cá. Então qualquer coisa que tem 200 anos, pô, antigão. Israel, Jerusalém foi construída e reconstruída
Passou pelos cruzados, pelos mamelucos, pelos persas. Cidade que tem 2.000 anos, 3.000 e tantos anos. Cara, que loucura que a Vênus de Milo tava assim jogada. Era uma floresta, assim? Não, não era floresta, era uma fazenda mesmo. Isso não é anormal. Mas ela tava só parada no meio da fazenda? Não. Tava no chão. O cara foi fazer um buraco ali, soterrado, ele achou. Muitas. Mas quantos anos ela ficou soterrada lá? Isso é muito loucura, Mas fica, né, mano? Isso é normal lá. Se você for, eu não sei se você já foi alguma vez à Itália, lá no Vaticano. Nunca fui. Não. Tem o Museu do Vaticano. E tem um museu ali cheio de estátuas. Tem a estátua do Laocoonte. Foi encontrada também numa fazenda, assim. Então o pessoal encontra. Às vezes um arquiteto, um engenheiro, está fazendo uma obra, encontrou alguma coisa. No Brasil acontece isso em menor escala. De vez em quando acontece. No Rio de Janeiro, os caras estão encontrar uma coisa lá antiga. Então vem a gente aqui no Brasil chama IPEM, que é o Instituto de História daqui do Brasil. Lá é o IAA, Israel Antiquities Authority. Eles vão, então, mapeiam. Aí você pode ter uma arqueologia de resgate, que, olha, você tem 20 dias para limpar tudo. Uhum. Ou você pode entrar com uma ação com o governo, pedir para mudar aquela plana, uma rodovia, por exemplo, que é muito importante que encontrou ali. Aí faz as quadrículas, escava, depois cobre, volta no verão seguinte e escava. É um trabalho meticuloso. Como que escava isso aí? Tem várias maneiras de escavar. Mas geralmente você faz as quadrículas, então imagina como se fosse um grande tabuleiro de dama. Uhum. Cada um fica dentro da sua quadrícula e vai escavando, não é fazendo buraco não, você vai ter que descer no nível por igual. E vai percebendo a estratigrafia. Porque o que acontece? Vamos supor que aqui... Eu vou bagunçar um pouquinho o seu negócio aqui. Fica à vontade. Vamos supor que onde está o livro aqui fosse uma cidade. Tá. Dessa cidade bonitinha, construída, veio a ação do tempo, terremoto, guerra, destruição, abandono, o pessoal abandonou. O pessoal na época não tinha trator para fazer uma terraplenagem como hoje, ou terraplanagem. Aí você vinha e constrói outra cidade por cima. Repete o mesmo processo. Guerra, ação do tempo, Como eles terremoto... constroem por cima? Eles não reformam? Eles jogam terra, sobem o nível e constroem por cima? Exatamente. Joga terra, constrói por cima. Isso eu estou falando há 3.000 anos atrás, 3.400 anos atrás. Construiu uma outra cidade. Aconteceu a mesma coisa. Veio ataque, guerra, abandono, botaram fogo e tudo. Veio um outro pessoal, construiu outra cidade. Depois eu arrumo de novo os escudinhos. Não, fica à vontade. O que acontece com o passar do tempo? Você vai formando uma colina de camadas arqueológicas. O que está mais embaixo é mais antigo, o que está em cima é mais novo. Aí que vem um lance que pouca gente sabe. O grande dilema do arqueólogo é que para descobrir o passado eu tenho que destruir o passado. Vamos supor que essa segunda camada aqui seja do período grego. E aqui em cima eu tenho do período romano. Para eu escavar o grego aqui eu tenho que destruir o romano. Então por isso que você nunca escava tudo. Você deixa uma parte sem escavar. Aí você vê as camadas e você vai montando a estratigrafia. Isso é estratigrafia. É diferente da estratigrafia do cara que mexe com o dinossauro lá, com o Fred Flintstone lá, né? Porque... Ele tem que cavar muito. Hã? Ele tem que cavar Tem muito. que cavar muito. Ô, Fred, vamos fazer agora uma escavação, Fred. Calma, Nanico. Sabe quantas coisas que eu gostava também? Era imitar desenho animado, né? Então, o que acontece? Nesse processo aí, o camarada vai mexer com paleozoico, cenozoico, é ver o osso do dinossauro ou não. É construção humana. Então, pela cerâmica local, carbono 14, que você usa no material orgânico, você vai datando os estratos. E fala, isso aqui é um período tal, isso aqui é o período X, o tipo de cerâmica. E vai escavando, pegando as peças, leva para o museu e vamos recontando a história, uma história em fragmento. Entendeu? O passado da humanidade é um quebra-cabeça de 10.000 peças, 9.500 foram para o Beleléu. Pode crer. E é fácil, tipo, quando você começa uma escavação, é certeza que você vai encontrar algo muito relevante historicamente ou tem muitas escavações onde não se encontra nada? Não, às vezes não encontra nada. Eu vou dar um exemplo. Eu participei de uma escavação na Jordânia chamada Tel Rishban. Tal Rishban, Tel em hebraico, Tal em árabe. E essa escavação, ela até uma universidade adventista, é uma das seniors ali, que é a Andrews, lá dos Estados Unidos, que eu tinha que escavar. Eles já estavam escavando lá desde os anos 50. Eles estavam, por isso chamava Tal Rishban, que eles estavam com a esperança de encontrar ali a cidade de Heshbon, mencionada na Bíblia. Entendi. Desde os anos 50 escavando. Caralho. E com dinheiro assim, contadinho na mão. A igreja adventista patrocinava através da Andrews University, o governo da Jordânia, algumas pessoas que têm grana às vezes ajudam. Quando chegou no período persa, agora vocês já sabem pelas camadas, Sim. Não tinha mais nada para baixo. Então aquela cidade que estavam escavando desde os anos 50, achando que era Tal Rishbon, não tinha porra nenhuma. não era.
Será que se cavarem mais pra baixo? Foram, eu acho? mas aí tem uns aparelhos que usa, tipo um GPS, que você Entendi. sabe a profundidade, não tem mais nada construído. Então acontece. Entendi. Aquela cidade não sabemos qual é, mas a Rishban da Bíblia não era. Teve um grupo de pessoas que gastaram a vida inteira pra achar essa porra e não acharam, mano. É. Mas é compensador, que às vezes... Você sabe que a melhor maneira de encontrar uma coisa é procurando outra. Às É vezes... verdade. É verdade. É verdade, pode olhar. Você tipo, perdeu aquele negócio em casa. Às vezes a O gente tem cara uma que inventou a surpresa. penicilina foi assim. Alexander Fleming, É. né? Alexander Fleming. Agora, você às vezes, assim, tem tantas surpresas em Israel. Vou dar um exemplo de um achado recente. Eles estavam fazendo uma rodovia no subúrbio de Jerusalém. Eu vou contar 2 exemplos rápidos aqui. Vai. E encontraram restos de um sítio arqueológico. Chamaram os arqueólogos. Olha, o que é isso aí tudo? Por favor, muda essa rodovia, que isso aqui é importante. Encontraram um templo pagão em Tel Motsar. Quando eu digo templo pagão, entenda. Um templo que tinha um tipo de religião que para Israel era proscrito. Vocês sabem, mesmo os caras que não são religiosos sabem que Israel não podia ter imagem de escultura, não podia ter ídolos. E lá tinha ídolos, tinha um monte de coisa. Entendi. E esse templo pagão funcionava a 6 quilômetros do templo de Jerusalém. Entendi, os caras eram hackers. Hackers. Agora, só que a surpresa foi como é que esse templo sobreviveu ali com o templo de Jerusalém a 6 quilômetros. Aí você vai nos livros de Jeremias na Bíblia, você entende por que Jeremias denunciou tanto a apostasia e falou, olha, porque vocês estão abandonando Deus, Deus vai tirar a proteção dele, Nabucodonosor vai destruir Jerusalém. O que é apostasia? Boa pergunta. Monarca, com sua licença, eu vou pro grego de novo. Tudo bem, fica à vontade. É que apostasia é uma palavra grega. Apostasia, apó em grego significa para longe de. Qualquer coisa que está longe, apóstolo, aquele que é enviado para longe. Entendi. Né? Então, apostasia significa ruptura, aquele que vai embora, que abandona e vai para longe. Essa palavra tem na língua grega apostasium, apostasia, e Paulo pegou essa palavra e a cristianizou. Ou seja, toda vez que alguém rompe a aliança com Deus, o acordo com Deus, a gente diz que ele apostatou, entrou num estado de apostasia. Então, toda vez que Israel desviava do caminho, a gente falava que foi uma apostasia. Em hebraico dizia que ele quebrou a brit, a aliança. Né? Então isso é chamado de apostasia. Por que ele achava que os caras estavam quebrando a aliança com Deus? O que eles estavam fazendo de errado? Porque Deus falava assim, eu sou o único Deus de vocês. Não tem outros deuses diante de mim. Porque eu sei que é meio petulante falando isso, principalmente numa cultura de tanto pluralismo religioso e ouvir o outro. Mas é porque Deus na Bíblia, o Deus da Bíblia, pelo menos aquele que apresenta, é um sujeito muito assim, olha, por mais que a 25 de março tenha liberdade para vender todas as bolsas, o dono da Gucci não vai falar que a falsa feita lá é igual à legítima. Sim, sim. Então Deus falou assim, eu sou o único Deus que há. Os ídolos não salvam vocês de nada. Não corram atrás dos ídolos. E o povo fazia o ídolozinho. Ele falou, tá bom, então se lasquem. Já que Baal é Deus, então vamos procurar ajuda a Baal. Então Deus tirava a proteção dele e o povo se lascava. Aí veio Nabucodonosor e destruiu a cidade de Jerusalém. Agora, esse negócio que Deus tirava a proteção dele e o povo se lascava, eu tenho que explicar. Não é que Deus é uma criança com uma lupa na mão, queimando formiguinha, que ele gosta de ver o sofrimento dela. É uma questão de consequência. Você sabe, assim, eu sei que isso aqui é um pouco clichê que eu vou falar, mas você sabe que o mal como entidade não existe. O diabo. Daqui a pouco eu posso até entrar no lance do diabo, mas Tá. vou falar do mal como o mal mesmo. Tá, um avatar do mal não existe. O Deus do mal. É o Deus mal, não. Eu acredito assim. Quando a gente vai na Bíblia, aí eu vou ter que dar um pouquinho para trás para entrar nisso aí. Existe um anjo que rebelou contra Deus. Ele é vulgarmente chamado de Lúcifer. Esse nome não está na Bíblia. Não? Não? Lúcifer não está. Sério? Isso foi um erro de tradução do Jerônimo. Qual que era o Não nome foi que nem tava erro lá? de tradução. Na verdade, ele tem vários apelidos na Bíblia. Diabo, Diabalus, aquele que foi Sério? Tá na lançado Bíblia, o através diabo? do diabo, tá. Da hora. Quer Satã, dizer, que em hebraico interessante. significa advogado de acusação. Só que não é verdade. Por que diabo de acusação? Porque na Bíblia, ele começou o mal. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui para fazer uma pergunta que muita gente faz. Tá, você é crente, né? Beleza. Deus criou tudo? Criou. Tudo que existe. A Bíblia fala isso. Ele criou todas as coisas. O Logos. Nada do que foi feito se fez sem ele. Beleza. Se Deus criou todas as coisas, tudo que existe foi Deus criou. Bom, vamos ver. Depende. Não, mas se existe,
Tá, o raciocínio. O mal existe? Existe. Então Deus criou o mal. Deus é o responsável pelo mal. Mas por isso que eu falei no início, o mal não existe. Em que sentido? O que eu falo é um pouco clichê, mas você sabe que no mundo da física, o frio não existe. É verdade. Existe a ausência de calor. Uhum. O escuro existe não um existe. limite pro frio. Exatamente. Existe a ausência de luz. É. Então, o mal também, nesse sentido, é como o frio, é como a escuridão. Ele não existe por si mesmo. O que existe é a ausência de Deus que causa a sensação do mal. E Deus, ele é um cavalheiro. Eu sei que nem todos os teólogos concordam comigo. Tem uma teologia de Calvino, por exemplo, que acha que Deus escolheu. Deus escolheu você para ser salvo, ele para se ferrar, não tem o que fazer. Calvino pensava, grosso modo assim, sem querer ser panfletário, que Calvino era um brilhante teólogo, mas nem por isso eu vou concordar com tudo. Eu não penso como Calvino. Eu penso que Deus deu a liberdade. Você está entendendo? Mas mesmo assim, deixa eu raciocinar como se fosse um cara que não aceita a Bíblia. Pô, mas que sacanagem. Então tá bom, Deus deu alternativa. Mas ele fala assim, tá bom, ó, Igor, você vai me aceitar e eu vou te trazer pro céu. Se você não me aceitar, vai se lascar no inferno que eu vou te... Peraí. Então que Deus é esse? Parece aquele namorado possessivo. Sim. Ou namora comigo, ou então vou te matar. Não é assim. É porque, segundo a Bíblia, como Deus é o criador de tudo que existe, e nele há luz e treva alguma, o único que pode conceder a vida é Deus. Então, quando Deus fala desesperadamente, meus filhos, aceitem-me, porque senão vocês vão se lascar, não é como o namorado possessivo que fala com o menino assim, ou namora comigo, senão eu vou pegar um revólver e vou te matar. Não é isso. Seria mais ou menos como se a água pudesse dizer para o peixe, fique em mim, peixe, senão você vai se lascar. Quando a água fala assim, não é porque a água é possessiva. Eu estou usando uma onomatopeia aqui, né? Uhum. Não é porque a água é possessiva, não é porque a água é namorado. É porque não dá para viver fora. É porque não dá para viver fora. Então, quando Deus apela, filhos, vivam em mim, porque senão vocês vão se lascar, é porque Ele nos ama. Eu não estou aqui para pregar, não é púlpito, mas isso faz parte da minha essência. Por isso que, para mim, o menininho me cumprimentando aqui do lado, cara, não é só eu simplesmente falar assim, pô, que legal, eu sou famoso. Não. O assunto que eu falo é arqueologia. É porque se o que eu falo for verdade, eu não posso ficar calado, Igor. Você está entendendo? E aquele lance que eu falei da cruz de Cristo, os romanos crucificaram milhares de pessoas. Mas aquela crucifixão de Jesus de Nazaré foi diferente. Por quê? Vou te falar por quê. Vou contar uma historinha para você. Um rei... Vou responder igual Jesus. Jesus contava uma história, quando o pessoal perguntava. Um rei, uma vez, deu uma regra no reino dele. Ninguém pode roubar. Se alguém roubar, eu vou mandar arrancar os 2 olhos. Cara, funcionou, ninguém roubava. Você podia dormir com a porta aberta, o cara das trancas nem vendia tranca. Delegacia só quando era uma briga, assim. Até que um dia chegaram pro rei e falaram assim, majestade, nós pegamos um rapaz roubando aqui, a sua lei fala que tem que ter os 2 olhos arrancados. Ele falou, tudo bem, só que tem um problema, é o seu filho. É o príncipe. E aí? Vocês têm filhos? Tenho. Eu não tenho. O que você faria, monarca? Você é o rei. Se eu sou o rei, eu mando arrancar os olhos. E você, Igor? Bom, se eu sou o rei, se eu sou o Igor, eu ia apoiar. Não, minha filha não, irmão. Todo respeito aí. Eu perguntei de propósito. Mas se eu sou o rei... Você é o rei, Igor. E pai da sua filha ao mesmo tempo. Então, é que se eu sou o rei, eu preciso mandar arrancar os olhos, né? Você arrancaria mesmo da sua filha? Pensa nela agora. Cara, olha, se a gente quiser entrar nessa, eu forjaria a morte, eu executaria de mentira, exilaria a minha filha pra algum lugar, porque aí eu consigo manter o rei que pune quando alguém rouba e consigo salvar a vida da minha filha, só que eu não consigo manter ela perto de mim. Uhum. E teria uma coisa também. Você nunca ia poder olhar nos olhos da sua filha e falar, você tem um pai honesto. Verdade. Ah, mas por isso eu falaria. É porque o negócio do rei, de você não... É porque é um mau exemplo. Porque aí você abre a permissão, entendeu? E aí você vai ter Se eu sou o rei, manda lá pro STF, lá no Brasil, lá. Nem entra nisso, porque eu não quero que o Flow tenha problemas. Nem eu. Bom, mas eu também não seria um rei que ia colocar roubo com perda de olho, né? Ah, funcionou. Ninguém roubava. Ah, mas funcionou porque é uma pena muito punitiva. Mas poderia ser uma pena não tanto punitiva que também funcionaria, talvez, né? Posso dar a solução Vai. bíblica Diga. para responder a pergunta dele? Por Claro. quê?
Esse rei falou o seguinte: palavra de rei não volta atrás. E ele tinha um dilema, porque se ele mandasse arrancar os olhos do filho, o pessoal falou assim: pô, esse cara não tem misericórdia nem do filho, quanto mais da gente. Uma mensagem bem forte. Bem forte. Se ele poupasse o filho, o pessoal também fala assim: pô, se fosse o filho da faxineira... Sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte: como rei eu não posso voltar a palavra atrás. Mas como pai que ama, eu não tenho filho, tá, Monark? O Igor vai entender. O Igor tem mais autoridade para falar isso, que ele tem uma filha, eu não tenho. Tem duas. Como pai, eu também não posso negar a salvação para o meu filho que errou, mas está arrependido. São 2 olhos que a lei quer, são 2 olhos que a lei terá. Podem arrancar os meus olhos e deixa o meu filho. Quando o mal surgiu no universo, o mal existia... Tem um lance em filosofia que eu não quero... Vou tentar mastigar para ficar mais fácil. Vocês ouviram o Pondé aqui, com muito mais propriedade do que eu, que chama-se metafísica. Foi a matéria mais difícil que eu estudei em filosofia. Metafísica é a doutrina do ser. Tudo que existe primeiro em potência, depois em ato. Eu não tenho filho, nem o Monark. Nossos filhos existem em potência. As suas filhas existem em ato. É potência mesmo, né, Monark? Não tem ninguém... É potência. É potência, mas pode ficar tranquilo. Não tem nenhuma certidão para ser reclamado, não. Nenhum DNA, não, brincadeira. Então, os nossos filhos aqui existem em potência, porque eu posso ser pai, ele também pode. As suas não existem em potência, elas existem em ato, que elas já existem. A minha filha não tem como ser estuprada, como ganhar um prêmio, como passar no vestibular, como pagar um seguro de saúde para ela. As suas têm, para ganhar tanto coisas boas quanto ruins. O mal, como potência, passou a existir no universo a partir do momento em que Deus não obrigou nenhum filho a ser fiel a ele. Eu criei vocês e vocês estão livres. Só que sigam as minhas leis, para que tudo dê certo. E aí, com a ruptura que houve no universo cósmica, a lei de Deus foi quebrada. E a punição era que o pecado passou agora de potência a ato. Ruptura cósmica? Ruptura cósmica. Que quer dizer porque o universo estava numa harmonia que foi quebrada. Você entendeu? Não era plano de Deus que criança e leucemia estivessem na mesma frase. Não era plano de Deus. Deus não queria isso. Deus não queria a pancada que você ganhou no seu carro hoje. Deus não queria isso. Mas aconteceu. Ele sabia que ia acontecer. Aí alguém fala, pô, sacanagem, se ele sabia, por que ele deixou? Aí que vem o Lúcifer, o vulgo Lúcifer, né, que é Lutíferos, que é um nome que vem do latim, que não está na Bíblia, como eu falei. Mas vamos chamar de Lúcifer assim mesmo. Vem o Lúcifer, que faz toda a rebelião e tudo, e a sentença agora é a morte. Aí a segunda pessoa da divindade, que é Jesus, fala assim, tudo bem. São 2 olhos que a lei quer, a lei está exigindo a morte, eu vou morrer no lugar da humanidade. Então, na crença bíblica tradicional, o fato de Cristo morrer na cruz do Calvário, que não foi apenas um carinha que rebelou contra Roma, ele morreu a morte redentora. Por isso a gente chama de Cristo Redentor. Ele morreu no lugar do pecador. Ele que não era pecador morreu. Por isso que no Antigo Testamento sacrificava um cordeiro inocente para representar o Cristo. Ele morreu. E é graças à morte dele que hoje, se algum de vocês souber uma notícia ruim de morte, eu tenho algo de esperança para falar concreta, real. Só uma notinha antes da gente continuar aqui. Eu quero só botar agora... Tudo que eu falo, eu gosto de pensar também com a cabeça do nosso ouvinte aí, que de repente não tem a base religiosa. Que eu falei, esse cara tá falando tonteria, né? Se eu falasse aqui com vocês da teoria de Kardashev... Que é? Kardashev foi um físico russo, respeitadíssimo, que criou a hipótese que existem civilizações muito avançadas, muito mais avançadas do que a nossa, e cada uma dessas civilizações, ela usa melhor a energia do universo deles. Faz sentido. Né? É o que está acontecendo com a gente, né? Exatamente. Devagarzinho. Só que ninguém viu essas civilizações. Mas ele fala, existem, elas estão lá, e elas nos observam. Kardashev... Segundo a teoria do Kardashev. De que ano que ele viveu? O Kardashev é do início do século XX, 1920, 1930, moderno. Por aí, é moderno. Ele é contemporâneo da época de Einstein, aquele pessoal todo lá. Entendi. Então, quer dizer, o Kardashev, quando ele coloca isso, se eu falar da teoria de Kardashev numa faculdade de física, ninguém vai rir da minha cara.
Só qual que é a prova empírica, matemática, científica que eu tenho disso aí? Zero. Mas se eu falar de Deus e de outros mundos, aí parece conto da carochinha. Por isso que eu fico muito... Pô, de fato, na boa, eu fiquei muito legal de vocês terem me chamado aqui, porque vocês não têm preconceito. Você entendeu? Não tem, mas não, dependendo do lugar que eu for, se eu falar da teoria de Kardashev, que é muito, muito louca, você entendeu? Ah, pessoal, que legal, pá. Mas se eu falar de anjo, de céu, de plano superior, de potestades, aí, né, esse cara é biruta. Então, na verdade, o Kardashev está falando a mesma coisa da Bíblia, só que numa linguagem acadêmica que todo mundo aceita. E para mim, como acadêmico, antes de ser pastor ou crente, eu falo para você, faz um sentido medonho o plano da salvação em Cristo Jesus, sabe? Faz um sentido medonho. E ele mudou minha vida, cara. Cara, ó, Deus criou o universo inteiro? Universo. Tipo, o universo infinito, Deus que criou. O universo não é infinito. Ah, não? Não. Bom, cientificamente falando, não é infinito. Não é Ele está sempre acelerando, ele está sempre crescendo. Porque se ele fosse infinito, ele não poderia ser em movimento. Porque se ele é infinito, ele ia mover para onde? Ele já está lá. É verdade. Faz sentido. Né? Então o universo não é infinito. E você acredita que existem vários universos? Não, eu não tenho base nenhuma. Bom, deixa eu corrigir minha frase aqui. Deixa eu corrigir minha... Voltar aqui. Eu não posso falar que eu não acredito, nem que eu acredito. Mesmo quem é físico sabe que a evidência dos multiversos é zero. E ela só surgiu recentemente por um único detalhe, sabe qual? Na época de Newton, descobriu-se que o universo tinha leis. Aí veio Einstein e descobriu que o universo tem energia. E na época de Einstein, você tinha Einstein, tinha Hubble, tinha outros ali que trabalharam com Einstein e perceberam, Lemaitre era padre, inclusive, Lemaitre, e descobriram que o universo teve um começo. Alguns chamam de Big Bang. Não vou entrar no mérito da questão, porque na minha área eu vou falar asneira aqui, mas muitos pensam no Big Bang. Teve um começo. E ele insuflou mais ou menos assim, como essa garrafa, olha. É o ponto azul aqui, seria o Big Bang, e o universo influiu. É isso que você falou, ele está se expandindo. Aí alguns pensam que ele vai se expandir, que ele vai se contrair de novo, e eu vou deixar para os físicos isso na minha área. Mas aí criou-se um dilema que o próprio Stephen Hawking falou no livro Uma Breve História do Tempo. Quando começou o instante zero, nada existia. Não existia gravidade, não existia energia. Antes do Big Bang. Antes do Big Bang. Não existia tempo, não existia espaço, não existia matéria. Aí na fração de segundo cósmico, que até falar segundo cósmico é complicado, que não tinha tempo, houve uma explosão e tudo começou a aparecer. Galáxias, quasares, buracos negros, planetas, satélites, sistemas solares, tudo. Aí o próprio Stephen Hawking falou, muita gente resistiu a essa ideia de que o universo e o tempo tiveram um começo, porque ela obrigatoriamente abre espaço para a existência de um Deus. Stephen Hawking, ateu, ateusaço. E hoje, realmente, o grande dilema é o seguinte, se do nada, nada se produz... Porque se é nada, não tem nada. Não tem nada. Tinha que ter se um tem ser... algo, já não tenho nada. A gente Exatamente. Né? Tinha que ter algum ser aqui, antes da origem do universo, para justificar a origem do universo. E esse ser não poderia ser preso à matéria, porque a matéria não existia. Ele não poderia ser preso ao espaço, porque o espaço não existia. Então ele tinha que ser onipresente. Ele tinha que ter vontade. Ele tinha que ter intenção, porque o universo é bem intencionado. Cara, com esse lance de Covid... Um médico amigo meu estava me explicando como que as células do seu organismo mapeiam o DNA do vírus do Covid. Já igual robozinho, cara. Dá para fazer um Star Wars só dentro da gente. Aí você pega agora o DNA, aquilo é mensagem. Tá lá, Deus deixou a digital dele. Você tá entendendo? Aí os caras no desespero, para continuar explicando o óbvio, mas tirando Deus do axioma, porque não querem aceitar que existe Deus, aí começam a propor, não. Realmente, do nada se produz, mas de repente esse universo é mais um de infinitos universos, que um universo vai produzindo o outro. Vai produzindo o outro, mas eu respeito, como a gente tem que respeitar. Eu não acho que eles não querem aceitar Deus, aceitar que Deus existe, é que eles não precisam. Tipo, a ciência não precisa de Deus, tá ligado? Ela só precisa de evidências físicas. A questão de Deus é mais filosófica, né? Não é uma questão de ciência, né? Porque a gente não consegue provar Deus, né?